Bom, pessoal, hoje eu quero conversar com vocês de um jeito solto. Eu não tenho nenhum roteiro aqui agora. Eu só tenho um assunto que eu quero conversar com vocês. E vai ser uma conversa mais com questionamentos, né? Perguntas, do que com respostas, eu imagino. Então, eu gostaria de pedir a contribuição de vocês para ir colocando nos comentários, né? O que você pensa disso, né, que a gente vai conversar, as coisas que você quiser acrescentar pra gente trocar aqui nos comentários. Bom, pra quem não me conhece, então, oi, o meu nome é Aline Mustafé e eu tenho esse canal aqui no YouTube onde eu compartilho as minhas experiências sobre tentar e conseguir viver uma vida mais consciente. E hoje a gente vai falar sobre vida simples, sobre simplicidade, sobre o viver simples. Eu não tenho um roteiro, né, como eu disse, eu não pensei no que eu vou falar exatamente nesse vídeo, é só conversar mesmo, como se a gente estivesse batendo um papo aqui, frente a frente, né, pra gente conversar sobre simplicidade e vida simples. Porque eu tenho me questionado muito nas últimas semanas, eu até dei uma sumida aqui do canal pra quem acompanha direitinho o conteúdo, eu não consegui postar tantos vídeos porque eu tava bem mergulhada, assim, em reflexões, em redefinições da minha vida, de seguir em frente, de como seguir em frente, escolhas, né, pesar todos os lados para saber o que eu realmente quero da minha vida, e, enfim, para que eu possa ir direcionando da melhor forma, né. E eu demoro um tempo, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que conseguem tomar decisões e refletir e ter clareza muito rapidamente das coisas e tudo mais. E eu não, eu levo muitos dias assim pensando e, enfim. E eu pensei muito ultimamente sobre vida simples, simplicidade. Na verdade, ela foi a minha resposta de todas as minhas reflexões, assim. Por quê? A gente vive, né, não é novidade pra ninguém, em um mundo que tá bem complicado, né, gente? Quem aí tá vivendo no Brasil agora? Enfim, e sem falar na situação só atual mesmo, mas tipo, a forma como o ser humano valoriza as coisas. Quando eu falo ser humano, eu quero dizer a maioria, a grande massa, né? O que a gente mais vê por aí. E eu não tenho nenhum dado específico, não tô falando de nada específico, eu só tô falando da observação de uma pessoa, uma cidadã, só uma cidadã, não tô falando nada que seja certo, eu não quero que ninguém concorde. Eu só tô falando da vida de uma maneira muito, muito geral e da minha própria observação, né? E o que eu quero dizer, deixa eu falar logo, né, antes que vire confusão, mas eu quero dizer o seguinte, o que eu vejo é muita valorização das coisas, né, principalmente do dinheiro, né, dos bens materiais, né, os valores, aqueles valores que fortalecem a gente como ser humano, sabe? Aqueles valores que enchem o nosso coração de amor. Aquele valor, sabe aquele valor assim humano mesmo? Eu acho que isso está muito perdido e está muito sufocado em cima de muito consumo, em cima de uma teia que se construiu a troco de conforto e praticidade, né? Então a gente acaba virando quase que refém de uma sociedade consumista demais, de uma sociedade que perdeu a conexão, quase que perdeu a conexão total com a humanidade, assim, eu acredito, sabe? Existem sim, é óbvio, muitas pessoas fazendo um caminho oposto de mais valores. Existem muitas pessoas falando sobre sustentabilidade, sobre ecologia, sobre valorização da natureza, sobre valorização do trabalho, né? Do pequeno trabalho, né? Daquele que tem pessoas trabalhando ali e não somente números, né? E tem muitas pessoas fazendo esse trabalho contrário à massa. Mas a massa ainda é a massa, né? A massa ainda está valorizando o consumo, a massa ainda está destruindo o planeta, né? Desmatando, contaminando tudo com plástico. E a gente está dentro disso, eu estou dentro disso, eu não consigo ser isenta dessa realidade que a gente está amarrado nessa teia, né? Eu espero que esse vídeo não esteja ficando muito confuso, meu Deus do céu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como eu me vejo, obviamente, vivendo a vida na atualidade que estamos vivendo, e querendo ou não, a gente precisa, até certo ponto, tá misturado com isso.
Só que tem uma diferença aí. E é aqui que eu acho que cabe a nossa escolha, a nossa decisão e o nosso poder, que é da gente direcionar para o que a gente consegue fazer, entende? Porque quando eu falo sobre vida consciente, né, eu já falei aqui no canal, eu vou deixar até um vídeo que eu falo sobre isso aqui na descrição do vídeo, também aqui em cima, mas vai estar aqui na descrição, que quando eu falo sobre vida consciente, eu não estou só falando de consciência de sustentabilidade, de consciência da sua alimentação. Eu falo sobre vida consciente eu faço isso na minha vida, né? De um âmbito muito geral. É tudo, entendeu? Então eu acredito que quando a gente vive uma vida tentando ser consciente nas nossas escolhas, no nosso caminho, em tudo que envolve a nossa vida, a gente tem que analisar muito bem as coisas pra gente não acabar ficando muito misturado, pelo menos com as coisas que eu acredito que não são muito ideais e nem que vão proporcionar um futuro para esse planeta, entende? Então, quando a gente vive de uma maneira inconsciente, né, existem várias pessoas que vivem assim, a grande massa, não absolutamente 100% inconsciente, mas muitas coisas, então elas vão fazendo escolhas, por exemplo, de ser muito influenciado pelas mídias, de ser muito manipulado pelas massas. Então, é pra fazer dancinha no TikTok, tá todo mundo fazendo, então vamos fazer dancinha. Eu não tô falando que seja ruim fazer dancinha no TikTok, apesar de que eu não gosto, mas eu tô dizendo o seguinte, tá todo mundo, a maior parte das pessoas segue um estilo de vida que é ditado pra elas e elas nem estão percebendo que elas estão seguindo uma coisa que talvez elas não estejam escolhendo, entende? Talvez elas só estejam seguindo o que é mais fácil fazer naquele momento porque é o que é mais aceito. Quando a gente vive consciente, a gente tenta olhar pra nossa vida, não só pensar na gente, né? Sei lá, viver uma vida feliz, viver uma vida em paz, viver uma vida com crescimento pessoal, no sentido de se tornar uma pessoa melhor, né? Na minha opinião, isso pra mim é crescimento. E não só na sua vida, não só na nossa vida, mas também a gente pensa no todo, né? A gente pensa nos relacionamentos, a gente pensa em sociedade, a gente tenta fazer escolhas que não vão contribuir de maneira negativa ou muito negativa, né? Porque hoje em dia, às vezes, a gente não consegue fazer boas escolhas sempre, né? A gente tenta pesar isso e ir pro lado que vai ser melhor, não só pra gente, como, né, pra tudo que tiver envolvido ali na determinada questão. E o contrário disso, né, viver uma vida sem estar acordado, viver uma vida inconsciente, viver uma vida onde a gente só segue o fluxo das solicitações e o fluxo da moda, né, pode ser que a gente esteja deixando um rastro por aí, não só da nossa vida, da gente não conseguir viver muito conectado com a gente mesmo, né, da gente nem, às vezes, nem se conhecer, às vezes passar uma vida inteira aí sem se conhecer, né, sem autoconhecimento. E também, né, a gente fazendo isso, não prestando atenção no impacto que as nossas escolhas, né, estão causando, a gente pode acabar contribuindo para trabalhos, coisas, relacionamentos, crescimentos que não são muito saudáveis, né. Então, voltando para o assunto de vida simples, né, olhando para a minha vida, né, nas reflexões que eu fiz esses dias, pensando minhas escolhas, as coisas que eu tenho, o que eu tô construindo, o que eu tô compartilhando, tudo isso. O quanto disso é positivo, o quanto disso eu realmente preciso carregar, o que eu quero fazer com isso, enfim. A única resposta que me deixou tranquila foi a resposta de viver uma vida simples, né, porque talvez eu fizesse escolhas que iam complicar a minha vida, que ia me trazer mais preocupação, que ia me trazer mais trabalho, que ia me trazer tipos de trabalho que eu não gosto muito de fazer. A simplicidade é uma coisa que conversa muito com o meu estilo de vida, é uma coisa que conversa muito com o meu coração, vamos dizer assim. Quando eu olho para isso e entendo que o que vai me deixar em paz, o que vai me deixar feliz é viver uma vida simples cada vez mais, então isso responde muitas perguntas, isso já define muitas escolhas, entende? Então, pra mim, o que seria viver simples? Na verdade, eu tô tentando entender isso,
eu tô tentando entender o que cabe dentro disso, e é aí que eu gostaria também da ajuda de vocês. Para você, o que é viver simples? Você considera que você vive uma vida simples? Você gostaria de viver uma vida simples? Isso conversa com o seu coração? Se você sentir vontade de colocar aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se você já consegue viver assim, se você gostaria de viver assim. Conta aqui pra mim, pra gente conversar nos comentários, porque realmente nesse vídeo de hoje eu quero mais fazer perguntas, assim, e levantar questionamentos do que trazer soluções aqui pra vocês, porque isso é uma questão que eu tô focando em trabalhar em mim, entende? Porque eu acho que além de mim mesma, né, eu querer viver uma vida simples e ainda não saber muito bem como conseguir fazer isso no mundo de hoje, como eu compartilho as minhas coisas aqui na internet, né, as minhas experiências, eu acredito que se eu entender melhor como que eu posso transformar a minha vida em uma vida mais simples, em uma vida com mais significado, talvez eu consiga ajudar mais pessoas que sentem o coração delas pedindo isso pra elas, mas que não conseguem muito bem entender como fazer isso, entendeu? Devido ao fato da gente estar vivendo dentro dessa realidade, desse mundo consumista, desse mundo cheio de valores invertidos, né? Então eu acredito muito nisso, que tanto isso vai ser bom pra mim, porque é uma coisa que o meu coração pede, também como pra eu poder compartilhar com vocês. Então se você já tiver alguma resposta, ou que seja algum questionamento também, coloca aqui nos comentários pra mim, pra gente trocar, e depois eu posso voltar com um vídeo de conclusões, ou de... como que fala quando a gente continua falando sobre... sei lá, da gente seguir o assunto, a gente conversando sobre isso, né? Então, pra mim, hoje, o que eu penso sobre... quando eu falo, não, eu quero viver uma vida simples, o que eu penso isso na prática pra minha vida, né? Eu quero ter menos coisas, né? Eu considero que eu ainda tenho coisa demais, por mais que eu me considere minimalista, por mais que eu considere que eu já apliquei... eu já apliquei o minimalismo em todas as minhas coisas. Eu sei que dá pra eu ficar melhor nisso, dá pra eu ter menos coisas, então... eu quero fazer mais um desapego aqui em casa, olhar pra cada coisa com carinho de novo, pra ver se eu quero aquilo na minha vida ou não, porque uma coisa que eu tenho certeza que é muito melhor pra mim é ter menos coisas. Quando a gente tem menos coisas, a gente tem menos trabalho, a gente tem menos coisa pra organizar, a gente tem mais espaço pra criar, pra entrar em contato com a gente mesmo. Então, ter menos coisas, né? E não quer dizer não ter nada. Tem lógica. Vai vestir roupa, menina, tá de pijama até agora. Essa é uma questão importante pra mim. Eu sinto felicidade em destralhar, eu sinto felicidade em saber que tem menos coisas agarradas a mim, entende? Uma outra coisa também que eu considero importante é ter clareza do propósito, ter clareza da missão, né? Eu acredito muito nisso, que a gente vem com um pedido do nosso coração e escutar esse pedido e ir pro lado, né? Conseguir fazer o que der pra fazer pra atender esse pedido, eu acredito muito nisso. E eu acho sim que isso tá muito ligado à simplicidade, porque é a essência do que cada um é, entende? E isso vai ser diferente pra cada um, né? Então, uma vida com menos preocupações. A vida da gente já tem todos os desafios que tem mesmo, né? Mas será que a gente não tá arrastando com a gente coisas que não são necessárias e que nos traz preocupação? Quando eu penso no meu trabalho e qual que é o foco que eu vou dar pra ele, eu poderia sim ir por um caminho onde ia me trazer um monte de preocupação, onde ia me trazer um monte de trabalho a mais, e isso envolveria outras questões que teriam outras questões em cima e teria muita preocupação. Então eu quero focar em escolher coisas que não vão somar preocupações na minha vida, entendeu? Eu também considero que viver simples é viver uma vida leve, é viver uma vida conectado, né, com as coisas que cada um acredita. Então eu acredito muito na simplicidade do viver, no sentir a magia do dia, sabe? É claro que eu não consigo fazer isso todo dia, o tempo inteiro, 24 horas por dia, não, mas eu gosto de parar um pouco pra olhar pra natureza. Eu gosto muito da natureza, então eu busco me cercar de natureza, de gato, de cores e palavras e inspirações. Então, viver essa vida leve, conectada com as coisas que fazem sentido pra mim e pra cada um de vocês, eu acredito que isso é simplicidade, né?
E também tem coisas que eu acredito, mas eu ainda não consigo viver, que é construir uma realidade de abundância, uma realidade onde eu consiga me sustentar. Então, por exemplo, de ter o alimento, a maior parte do alimento que eu vou consumir, eu conseguindo produzir aquilo, ou eu conseguindo consumir aquilo de pessoas, né, e não simplesmente ficar super refém de supermercado, por exemplo. Eu não tô dizendo que eu quero viver 100% fora dessa ligação com a sociedade, não tem nada a ver. Eu acredito, inclusive, que esse movimento, que é quase dar um passo para trás, né, de viver simples, ele vai contribuir muito para a sociedade, principalmente que está se construindo agora, ou que precisa ser construída agora, entendeu? Então, todas essas pessoas que estão voltando para a horta, que estão voltando para a plantação, que estão fazendo agrofloresta, que estão valorizando o trabalho artesanal, seja lá qual for, que estão valorizando o trabalho de pequenas empresas, eu acho que todo esse movimento que, aparentemente, aos olhos da grande massa, é um passo para trás, isso é a construção do nosso futuro. Porque se não for assim, gente, eu não acredito muito que a gente vai conseguir suportar o planeta, né? Vocês sabem. Talvez seja muito complicado viver nesse consumo. Talvez não, é certeza, né? Que vai ser muito complicado continuar o consumo inconsciente, né? Então a gente precisa pensar numa economia circular, a gente precisa pensar em sustentabilidade, né? Isso é uma coisa que eu quero muito pra minha vida, né? Então eu preciso pensar em cada escolha, eu preciso pensar em como eu tô comprando as minhas coisas, o que eu tô comprando, por que eu tô comprando, será que eu preciso? E uma última questão aqui pra fechar, porque eu quero muito falar mais sobre essas coisas aqui no canal, que eu acredito que tenha muita ligação com essa história de viver simples, da simplicidade, que é viver mais conectada com a nossa espiritualidade. E eu não tô falando de religião aqui, eu tô falando da nossa espiritualidade, da nossa alma, da nossa consciência, viver mais conectado com isso. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas se você acredita nisso, né, de que a gente é mais do que um corpo de carne e osso, né, que existe alguma coisa aqui dentro da gente e que depois dessa vida essa consciência continua, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, gente. Tipo, isso pra mim é o assunto mais importante que existe na existência nossa aqui, entende? Porque pensa bem, a gente chegou aqui só com isso que eu vou chamar de consciência. A gente chegou aqui só com isso, a gente tinha um corpo humano, que ele tem uma data de validade, né? A gente nasce um bebezinho, um corpo humano, pelado, sem nada, e a gente chega só com isso, com essa consciência. Quando a gente vai embora daqui, não é novidade pra ninguém, que a gente vai embora só com isso. As nossas roupas ficam por aí na terra, ou seja lá onde for, tudo quanto é bem material, ações, investimentos, rendas extras, imóveis, maquiagens, roupas, relógios, tênis, casas, tudo isso fica e a gente vai embora só com a nossa consciência, né? Então, não entrar em contato com isso, a gente não se conhecer enquanto consciência, a gente não viver uma vida conectada com essa nossa verdade que veio com a gente, que é a única coisa que a gente vai levar embora, eu acho que é meio que loucura, assim, a gente não considerar isso, entende? Isso é uma coisa que a gente quase não vê por aí, né? Que é construir um relacionamento, um autoconhecimento, né, com a gente mesmo, com essa consciência, né? Porque o que a gente vai levar dessa vida é só o que a gente aprender e que ficar como um aprendizado nesta consciência, né? E é isso, a gente não vai levar mais nada além disso, né? Então, viver uma vida simples, na minha opinião, eu acredito muito que deixa muito espaço pra gente se conectar com isso, pra gente investir em construção de relacionamento com essa consciência, entendeu? Bom, gente, então eu gostaria muito da contribuição de vocês aqui nos comentários, tá bom? E eu vou finalizar o pensamento por aqui, e eu agradeço muito pra você que ficou aqui até o final. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau!